pessoal, tudo bom? Então vamos começar aqui nosso primeiro vídeo ou áudio, depende de qual mídia você tá ouvindo. Esse é o primeiro episódio da série Dinâmicas Sociais na Dança. E quando eu falo dança, eu estou me referindo às danças A2. O que a gente vai tratar, né, nessa série? A gente vai falar sobre como funcionam as dinâmicas sociais quando você sai para dançar, né? Não quando você vai numa aula de dança, é completamente diferente quando você vai numa escola de dança e quando você efetivamente sai para dançar, tá? Que é na hora que a coisa acontece mesmo. O ambiente é bastante diferente e a maneira como as pessoas se portam é bastante diferente do que de uma escola, por exemplo. Então, a nossa série de episódios vai retratar disso, tá? Duas maneiras de acessar essa série. Uma é a versão em vídeo no nosso canal do YouTube e a outra é a versão podcast, caso você prefira ouvir esse áudio no carro ou, né, no transporte público, enfim. Se você não tiver tempo de assistir o vídeo, o áudio é uma boa saída para isso. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Luiz Fernando Soares, eu sou empreendedor, sou professor de dança, mais especificamente eu dou aula de forró e samba de gafieira. Eu estou há relativamente pouco tempo, tem apenas 2 anos que eu estou inserido nesse universo da dança e isso é algo que na verdade eu me orgulho. Com o passar do tempo vai ser uma coisa que eu não vou poder dizer mais, que eu tenho pouco tempo na dança, mas eu me orgulho disso porque eu acho que nessa minha curtíssima trajetória na dança eu consegui bons resultados, tanto como dançarino e como profissional da dança, e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês essa velocidade com que esse processo aconteceu para mim. E uma das melhores maneiras vai ser com essa série. Eu sei, tem outras maneiras aí que eu já estou planejando, vocês vão acabar descobrindo, né? Me segue no Facebook, curte lá minha fanpage, assina o podcast. Então, em breve vocês vão saber mais disso, mas uma das maneiras que eu achei de dividir esse processo acelerado que eu tive na dança é com essa série Dinâmicas Sociais na Dança. Depois vocês vão entender por que esse podcast vai ajudar tanto, tá? Eu vou falar como é que vai funcionar o episódio de hoje. O nome do episódio de hoje é 4 coisas que você está fazendo errado e por quê. Vou trazer 2 dicas direcionadas para os homens e 2 dicas direcionadas para as mulheres, tá? Vale a pena assistir o vídeo todo, porque entender o outro lado dessa dinâmica social é muito importante. Vai abrir sua mente para lidar melhor com a situação quando você entende o outro lado, tá? Então presta bastante atenção em todas essas 4 coisas que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Eu tenho certeza que mesmo as que são destinadas ao sexo oposto vão te ajudar muito, ter a compreensão disso vão te ajudar muito, tá? Por que eu escolhi o primeiro episódio para falar de coisas que você está fazendo de errado e não coisas que você está fazendo de certo? Tem um motivo muito, muito claro para isso, tá? É muito mais fácil você parar de cometer um erro do que necessariamente passar por um processo de transformação e de mudança e começar a fazer algo certo. Mais pra frente a gente vai entrar no que você pode fazer, tá? Mas hoje a gente vai focar em o que a gente não deve fazer, ou apenas 4 das coisas, né, que a gente pode estar fazendo de errado. E a primeira que eu vou falar é destinado aos homens, mas em alguma escala isso vai servir para as mulheres também, ok? Então a primeira coisa é: você acha que precisa ser um excelente dançarino. Isso é errado, e por que isso é errado, tá? É normal acreditar que isso é o mais importante, né? Você saindo para dançar, você tem que ser um bom dançarino. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a dança, antes de ser dança, ela é uma interação social, tá? Existe uma comunicação entre 2 pessoas ali, é uma dança a 2. De repente, se fosse uma dança solo,
Isso seria muito mais importante do que todas as outras coisas, tá? Mas como é uma dança a dois e você está comunicando ali com aquela pessoa, você está fazendo aquela atividade junto, isso se torna essencialmente uma atividade social. E muitas pessoas não veem sobre esse ponto de vista, não tem essa clareza, né? Então, muitas vezes eles acham que basta ser um bom dançarino e que vai dar tudo certo nessa dinâmica da dança, mas nem sempre vai dar. Isso leva a gente num ponto em que é possível você não ser um excelente dançarino, você não ser tão bom, não ser o melhor e ter uma dinâmica na hora da dança muito legal, muito boa, tá? Então, com esse primeiro ponto, eu só gostaria que vocês entendessem, principalmente os homens, as mulheres também, mas os homens têm que entender que para dar certo eles não precisam ser excelentes dançarinos, tá? A dança para o homem, ela leva um tempo maior para colher frutos, tá? Pelo fato de normalmente ele ser o condutor. Não estou dizendo que damas não podem aprender a dançar como condutores, como condutoras, mas normalmente é o homem que desempenha esse papel. Ele tem que quebrar essa crença de que se ele não for um excelente dançarino, a coisa não vai acontecer, não vai ser legal. Tá? Isso não é verdade. O que vai mandar se uma dança ou uma dinâmica num ambiente de dança vai ser legal ou não, é a sua capacidade de interagir com qualidade com as pessoas. Em certa medida, a qualidade da sua dança tem um papel aí, porque a dança vai ser a ferramenta com que você vai interagir com a pessoa, mas todas as regras de boa interação social, elas falam muito forte no seu sucesso ou falha nessa atividade de sair para dançar. Então, começa a preparar sua mente para isso, tá? A partir daqui, mesmo nesse episódio e nos próximos episódios dessa série, a gente vai mostrar tem muito mais a ver com uma coisa social do que uma habilidade física ou uma habilidade motora, tá? Então, por isso que eu já estou jogando aqui como primeiro ponto. Como eu falei, isso também serve para a mulher, tá? Só é um pouco mais fácil a mulher lidar com isso, porque o processo inicial para a mulher na dança ela é um pouco mais rápido. Então, a dama atinge um nível de qualidade de dança muito mais rápido do que o homem. Mas se você é uma dama e você também não atingiu ainda, ou você não está satisfeita com o seu nível técnico de dança, então essa mensagem serve para você também, tá? Não precisa focar na sua parte técnica, principalmente se você está saindo para dançar para se divertir. Se você de repente pretende se tornar uma professora, apresentar, né, tanto um homem quanto a mulher, aí talvez isso seja algo que você precisa começar a pensar a respeito. Mas por hoje a gente está falando apenas da situação de sair para dançar. Então este é o primeiro erro, achar que você precisa ser um dançarino ou uma dançarina excelente. Vamos descobrir essa parte social que a gente pode melhorar, e mesmo se a gente não for um excelente dançarino, a gente vai dançar legal, vai ser uma coisa bacana, tá? Então, se alertem para isso, tá? Esse é o primeiro erro. O segundo erro, geralmente cometido pelas mulheres, elas tendem a ficar sentadas a noite inteira. Por que isso é um erro? Quando você faz isso, você fica sentado a noite inteira, tem um conceito óbvio por trás disso, de por que é um erro. É porque quando você senta e tem várias pessoas em pé dançando, você está ali quase que escondida naquele canto sentado. Então, se a sua intenção é ir lá e dançar, você ficar sentada em um canto, você não vai estar se ajudando a chegar no seu objetivo. De um nível mais sutil de entendimento social. Quando você está sentando, você está comunicando uma motivação talvez errada com o que você queira realmente. Porque se você saiu e você quer dançar, a gente não dança sentado, a gente dança em pé. Então, se de repente você está ali em pé, se movimentando de acordo com a música, mostrando gosto por estar ali naquela situação, em pé e aproveitando a música, as chances são de que você vai atrair muito mais pessoas para te chamar para dançar. Porque afinal de contas o seu corpo fala. Então, se você fica sentado a noite inteira, ou às vezes até em pé, mas num canto escondido, você está comunicando que você não quer dançar, né? Então, você precisa ter uma postura, uma linguagem corporal mais convidativa.
Isso aí é um dos erros, né? É passar com o seu corpo a mensagem errada, né? Um dos erros que vale a pena ficar atento e buscar experimentar outras linguagens corporais, outras configurações, outros posicionamentos dentro do local de dança que vão tornar o convite mais frequente, né? Então, essa aí é o segundo erro. Bom, o terceiro erro acontece mais com os homens. Na verdade, acontece com os dois, mas o homem ele é literalmente obrigado a lidar com esse medo, que é o medo da rejeição. Porque na dança de salão ou na dança de uma maneira quase geral, é esperado que o homem vá e convide a dama para dançar. Então, ele tem essa pressão de fazer o convite e ele flerta com esse medo da rejeição o tempo todo. Por que é um erro ter o medo da rejeição? Eu não estou falando que a rejeição ela não existe, que alguém nunca vai te dizer um não. Isso pode acontecer, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Por que você não deve ter medo da rejeição? Não é que a rejeição não existe, você só não deve temê-la, tá? E eu vou te explicar por quê. Fato é que as pessoas que estão ali, ou pelo menos 98% das pessoas que estão ali naquele evento para dançar, naquele baile, elas estão ali porque elas querem dançar. Se elas não estivessem ali, se elas não quisessem dançar, provavelmente elas não estariam ali. Tem sempre aquela porcentagem de pessoas que estão ali com outros objetivos, que não é efetivamente dançar, mas sendo um local de dança, é esperado que as pessoas queiram dançar. As chances são de que quando você convidar alguém para dançar, essa pessoa vai aceitar. O problema é que quando você tem um medo da rejeição, você transmite isso, as pessoas podem sentir o seu medo. Como eu estava falando no erro anterior das damas, né, o seu corpo fala. Então, se você mostra que você tem medo de rejeição, você está comunicando rejeição. Você está quase que, de alguma maneira, pedindo, olha, me rejeita, eu tenho medo. Eu estou aqui com medo de fazer o que eu estou fazendo, que é te chamar para dançar. Você passa essa energia um pouco de insegurança, né? E aí a tendência é que essa pessoa fale não. O não pode vir por diversos motivos, mas um dos motivos é quando nem você acredita no que você está ali tentando fazer. Se você não acredita que você vai chamar uma pessoa e ela vai dizer sim, provavelmente ela também não vai acreditar que ela deveria dizer sim. Ela nota isso. E mulher, ela costuma ser muito sensitiva para esse tipo de coisa. Muito mais do que um homem. É claro que você pode se aprimorar, mas a mulher ela é muito mais instintiva. Ela percebe muito essa coisa da sensação, de como está a vibração de um lugar ou de uma determinada pessoa. Ela normalmente tem essa habilidade de pegar as coisas no ar. Então, quando você vai convidar alguém com medo da rejeição, a chance dela acontecer é maior. Tem uma coisa que faz os homens terem esse medo absurdo da rejeição, porque eles estão chegando para dançar com a crença errada, com o mindset errado, tá? E quando eu digo mindset, eu estou querendo dizer essa programação mental que ele tem quando ele já chega para dançar, que é errado, tá? Quando você tem medo da rejeição, provavelmente você está focando na rejeição, você está focando no não, tá? E você foi lá para dançar para receber não ou para receber sim? Você foi lá para dançar ou para chamar alguém para dançar e essa pessoa dizer não? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas é importante que você vá e você foque nos sims. Não importa quantos nãos você recebeu. Se o seu objetivo era dançar 10 músicas numa noite, vamos colocar, né, hipoteticamente, se você dançou 10 músicas nessa noite, sucesso total, você cumpriu o seu objetivo. Você recebeu 10 sims e dançou 10 vezes, tá? É melhor você dançar 10 vezes, ou seja, receber 10 sims e ter recebido 100 nãos, do que receber 0 nãos e dançar 0 músicas. Não dê peso, não dê valor para esse não, tá? Foque nos 10 sims que você colocou para você como meta, talvez, né? Ou nem que você não coloque metas, mas foque nos sims que você recebeu e não foque naquelas recusas, naquelas rejeições. Então já entra com um mindset, com a programação mental de que você vai chegar lá
e você está interessado no sim, você está interessado nas danças que você vai dançar, não nas danças que você vai deixar de dançar. Pense nas danças que você dançou, o quanto elas foram legais. A proporção de sim e não, ela não importa, pelo menos aqui no momento, tá? Para curar esse problema do medo da rejeição, isso não é uma coisa que importa agora. A gente pode falar sobre isso, sobre um outro ponto de vista e um outro aspecto. Mas a respeito de superar o medo da rejeição, é você entender que você precisa virar sua atenção para as danças que você dança e não as que você deixa de dançar. E quando você pensa assim, eu dancei 10 músicas, mas eu perdi outras 100. Não é exatamente assim, tá? Quando uma dama fala não para você, você não está proibido de chamar outra dama naquela mesma música. Mesmo quando você recebe um não, você não está perdendo nada. Você pode ir para a dama que está exatamente do lado dessa dama que disse não e convidar ela para dançar. E se ela disser não também, você vai para a próxima, tá? Esse convite para dançar, ele é coisa de segundos. E se a pessoa te rejeitar, ainda naquela mesma música você tem a oportunidade de chamar outra pessoa. A ideia é não superestimar o não, tá? Porque o não, numa dança, ele é tão rápido e ele, na grande maioria das vezes, ele não tem consequência alguma. Então, você simplesmente pode ir e convidar outra pessoa para dançar. Então, não há por que ter o medo da rejeição. Foque na sua vontade de dançar e não do seu medo de não dançar, tá? E lembra que o seu corpo fala. Enquanto você tiver uma programação mental de medo da rejeição, você vai comunicar, as chances são de que você vai atrair mais nãos, mais rejeição. Mas, se você focar no sim, se você botar na sua cabeça que não importa quantos nãos você receber, você sempre pode chamar uma outra dama na mesma música e você pode dançar, né, as músicas que você quer dançar. Se você quiser colocar uma quantidade específica de músicas que você quer dançar, por exemplo, no mínimo em uma noite, faça isso, pode ser uma boa estratégia. A gente pode entrar mais nessa coisa de estratégia mais tarde, mas foque no sim, tá? Então esse é o terceiro erro, é o medo da rejeição, e tá aí por que ele é errado, tá? Porque ele na verdade é fruto de um mindset muito negativo que vai te fazer receber não, e vai te fazer dar valor ao não, a superestimar o não, e vai te afastar do sim, vai te afastar da dança, tá? E se você foi lá para dançar, com o intuito de dançar, dê valor a isso, dê valor às danças que acontecem, aos sims que você recebe. Então esse é o terceiro erro. E por quê? Quarto erro, agora mais destinado às damas, também os cavaleiros se incluem aí, mas está mais na mão das damas, tá? Esse erro. E esse erro é: você está dizendo não pelos motivos errados. Por quê? Pode ser que você esteja dizendo não pelos motivos errados e isso é um erro, tá? Existem muitos motivos plausíveis para dizer não para uma dança, ok? A gente vai ter um episódio só falando disso. Tanto o homem quanto a mulher pode dizer não. Ninguém tem que se sentir obrigado a dançar com ninguém. Mas o que eu sugiro é que você pense o motivo pelo qual você está dizendo não. Porque às vezes você não está se ajudando, você está indo contra o seu objetivo. Talvez você esteja dizendo os nãos pelos motivos errados. Muitas mulheres falam não para todos aqueles caras que convidam elas, mas elas não sentem algum tipo de atração com aquela pessoa, de repente não acham o cara bonito, ou não acham o cara atraente, e às vezes elas acabam dizendo não para esses caras. Mas a verdade é que a mulher ela precisa voltar para si e entender o que ela foi fazer ali naquele ambiente, tá? Naquele evento de dança. Se ela foi lá para encontrar um namorado ou encontrar um interesse romântico, tudo bem, ela tá falando não pelos motivos certos, tá? Ela vai dançar só com aquelas pessoas que ela sente uma certa atração, então ela vai dizer sim para essas pessoas e vai dizer não para o restante. Até aí tudo certo. Mas se a motivação dela indo neste evento é dançar, então não faz muito sentido dizer não para uma pessoa apenas pelo motivo da pessoa não ser atraente, porque a dança pela dança ela é muito boa, ela é muito gostosa, não importa com quem você esteja dançando. Se essa pessoa te gerou uma sensação boa, não importa exatamente se ela é bonita, se ela é feia, se ela é alta, se ela é baixa, ou até se é do mesmo sexo ou não, né? A dança ela pode ter uma conotação
de romance, de atração, mas ela não precisa necessariamente. Grande parte da minha trajetória no estudo da dança foi dançando com homem. Meu irmão é professor de dança há mais tempo do que eu e ele me ensinou muita coisa. Eu dançava com ele para praticar. Não tem essa visão da dança de que ela é só para encontrar alguém. Você pode usar a dança para isso, não tem problema algum. Ao menos tenha isso bem claro na sua cabeça. Quais são os seus objetivos estando naquele evento? Se for dançar por dançar, talvez você esteja dizendo não para algumas pessoas pelos motivos errados. Eu não quero tirar o livre-arbítrio das pessoas de dizerem não para danças que elas não querem. Não é isso, tá? Não me entenda errado. Mas se você avaliar que você realmente está ali porque você quer praticar, você quer dançar, você quer se divertir, tenda a dizer sim mais vezes, porque às vezes você vai passar a noite inteira sem dançar ou dançando muito pouco e talvez esteja no seu alcance fazer algo. Talvez seja os nãos que não estão em harmonia com o seu real objetivo. Termina a noite, você sente que você não dançou o tanto que você gostaria, mas você distribuiu muitos nãos por diversos motivos, talvez valha a reflexão. Então, quem quer dançar, tende a dançar mais, tende a dizer mais sim, tá? E quem quer encontrar um namorado ou enfim, um companheiro, nada de errado nisso, tende a dançar menos e tem maiores chances de definitivamente encontrar um namorado ou um interesse romântico. Esteja alinhado com seus objetivos. Como a dama que geralmente recebe o convite, é geralmente ela que diz sim ou não. Então, por isso que essa dica ela vai mais para a dama. Esse erro ele é mais comum nas damas. Alinhe, né, a sua resposta, o seu comportamento de aceitar ou não, com seus objetivos, tá? E eu falo isso para você fazer isso por você mesmo. Não estou tentando te convencer a dizer mais sim para que os homens possam dançar ou homens pouco interessantes possam dançar. É para você conseguir realizar o seu objetivo de dançar mais, se este for o seu objetivo, ok? Muitas coisas que levam a dama a dizer não prioritariamente, o receio de o que pode acontecer naquela dança. De repente ela não conhece a pessoa que está chamando ela e ela fica receosa dessa pessoa que está dançando com ela atravessar ali o limite do respeito ou tentar alguma coisa. Então eu consigo entender porque que é mais fácil a dama dizer não do que dizer sim. Eu entendo porque para vocês é mais fácil. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que se você não conhece alguém, mas vocês dois estão ali naquele ambiente para dançar, eu acho que vale a pena você dizer o sim. E se em qualquer momento da dança você vê que essa pessoa está atravessando o limite do respeito, você pode parar a dança a qualquer momento. Já que você falou sim no início, você não é obrigado a terminar a dança com aquela pessoa. Se de repente você ajustar o que você quer, o que você está procurando naquele evento de dança, com a sua resposta de sim ou não para dançar ou para não dançar, provavelmente você vai ter uma efetividade maior no cumprimento dos seus objetivos. Então, pessoal, essas foram as quatro dicas, né? Resumindo aqui rapidamente. A primeira dica, você achar que precisa ser um excelente dançarino. A segunda foi você ficar sentado a noite inteira. A terceira foi medo da rejeição. A quarta foi você está dizendo mais nãos pelos motivos errados. Então, tá aí os quatro erros que talvez você esteja cometendo e por quê. Tá? No meu entendimento, eu vejo eles como erros. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio, do Dinâmicas Sociais na Dança. Tá? Esse vai ser o primeiro de muitos. Eu conto com o feedback de vocês a respeito desse primeiro episódio. Tá? Falem o que vocês acharam, como está a qualidade do áudio, se o tempo do podcast foi muito longo ou muito curto. Podem concordar ou discordar comigo das coisas que eu falei, tá? Deixem comentários no vídeo ou embaixo aí do áudio. Isso vai direcionar bastante o conteúdo dos nossos episódios, tá? Porque eu não estou fazendo isso para mim, estou fazendo para vocês. De alguma maneira é muito prazeroso para mim fazer isso, porque eu gosto de ter esse pensamento crítico em relação a tudo, e como a dança é uma coisa muito, muito importante para mim, então eu sou extremamente curioso e observador com essa dinâmica da dança, tá? Então esses foram os 4 erros. Vamos tentar evitá-los ou refletir em cima deles, e deixem comentários também quando vocês colocarem na prática ou apagarem esses hábitos na hora da dança. E se você tiver resultados expressivos, ou mesmo se você quiser só deixar um comentário, falar que você está tentando, eu vou ler tudo. Tá? Eu estou me propondo a fazer isso, a
a ler toda a participação de vocês, todos os comentários, porque vocês que vão moldar esses episódios, tá? A gente tem esse assunto central, dinâmicas sociais na dança, né? Todas essas interações que acontecem, como elas acontecem, por que elas acontecem. O conteúdo dentro desse grande assunto a gente vai modelar junto. Então, sua participação é muito importante e eu conto com você deixando uma mensagem aí pra gente começar a pensar sobre esse assunto juntos. Pode mandar sugestões também de assuntos que você queira que retrate, pode mandar dúvidas, tá? Vai ter episódios que vão ser só para responder perguntas, então vamos lá, deixa aí o seu feedback a respeito e a gente se vê no próximo episódio.